Oi, pessoal, vamos ver aqui equivalências com quantificadores. A proposta desse exemplo é fazer a negação das proposições a seguir e escrevê-las como proposições afirmativas. Vamos ver como é que faz isso. Esse primeiro... Peraí, deixa... Ah, sim, não, aqui só para entender um pouco a lógica do documento aqui. A gente vai fazer isso para o 2 e para o 3. São só dois exemplos. São esses dois, tá? Então, vamos começar... porque na época que eu fiz esse material, eu não estava me organizando muito com números, né? Quer dizer, eu até estava, mas eu colocava os números aqui do lado. Agora eu já escrevo no início, que eu acho melhor, né? Fica mais didático. Mas todos esses itens a seguir tratam do 2, tá? Depois, lá embaixo, a gente vai passar por essa... Todo mundo tem um parente que não gosta. Aí o pessoal já vai até começar a dar nomes aí. Esse aí seria semelhante àquela do João, professor, que você passou? Como é que... Isso, aquela do João, como é que era, você lembra? Parece que Maria gostava de todo mundo que não gostava de João. Aí João alguma coisa. Esqueci. Não, tá muito parecido, só que lá não entrou negação, porque a negação lá, ela entrou depois do quantificador. É muito, muito boa a sua pergunta. Eu não sei se eu vou conseguir localizar rápido aqui, mas eu acho que só falando, eu acho que dá para... É muito interessante porque, assim, tem muito a ver, mas o não, naquele caso, ele já tinha... Ele não estava antes do quantificador, ele estava depois. Então, você usava o para todos, usava o existe pelo menos um, e a negação já estava à direita. Então, não precisava usar essa regra, essa lei, né? Agora, a negação está antes do quantificador. E aí é por isso que vai usar essa propriedade. Por exemplo, porque o que ele está falando? Você fala, todo mundo tem um parente que não gosta, até aqui tudo bem. O não está no parente, não está em todo mundo. Agora, o que ele está pedindo para fazer aqui é negar essas afirmações que estão em vermelho, a 2 e 3. A 2 é mais abstrata, no sentido de conjunto, né? Mas a 3, que é uma coisa que a gente fala em português e vivencia, né? Mas você vai negar, você vai falar, nem todo mundo tem um parente que não gosta. Na hora que você fala nem todo mundo, esse nem, porque a gente usa nem, não usa o não, né? Mas o nem é um não. Então você está pondo não todo mundo, nem todo mundo. E aí que vai negar. Mas a gente vai pegar essa afirmação e negar. Então, por exemplo, mas qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, vamos fazer esse primeiro exemplo, que é o 2. A contido em B. A está contido em B. Primeiro a gente vai escrever o que ele significa em símbolos, né? Símbolos lógicos e quantificadores. Significa que para todos os elementos X, se o X pertence a A, então ele pertence a B. Veja se esse item 4 vocês compreendem absolutamente. Porque se não entenderem, perguntem. Porque senão depois vai ter dificuldade para avançar em outros raciocínios. Porque esse é um dos primordiais, é entender o que significa A contido em B. Significa... É como se A fosse um subconjunto de B, né? Isso, exatamente. Bem lembrado. A é exatamente, entendeu? A é um subconjunto de B. Eu esqueci de usar essa terminologia. É exatamente isso. A é um subconjunto de B, você escreve A contido em B, e como que você escreve em símbolos? Que para todos os elementos X, se ele pertence a, então ele pertence a B, porque ele é um subconjunto. Perfeito. Agora, podem ir me interrompendo, né? Porque às vezes eu não faço a pausa, então vocês... Então, agora a gente vai fazer a negação de 4. A negação de 4 é você pegar o símbolo que você já escreveu e colocar um não aqui. Agora é uma manipulação, ó. O não, ele vai passar para cá, e aí ele está aqui, ó. Só que o para todos virou existe. Você vê que o X está aqui, ó, intacto. Só o para todos virou existe.
E esse não vai agora atuar nesse condicional, se então. Aqui é só uma coisa didática que está falando assim, olha, neste passo aqui, quando eu falo neste passo, é o quê? É do 5 para o 6, né? Porque você partiu desse 5. Neste passo, utilizou-se a lei da negação de quantificadores, ok? Então, vamos supor que vocês compreenderam aqui o 6. Do 6 para o 7, a gente vai usar o que significa o se então, que é a chamada lei condicional. Então, só observa o seguinte, ó. Esse existe e esse não, aqui não mudou nada, tá? Tudo que está à esquerda, exatamente, só copiei essa parte aqui para cá. Essa parte em vermelho é que se transformou nisso, porque a gente viu, a gente chegou a provar, não me lembro, ou então eu passei para vocês fazerem, não me lembro se foi por tabela verdade, ou então por equivalência de símbolos, mas por tabela verdade, você demonstra que esses dois têm a mesma tabela verdade. Então, quando você tem se x pertence a, então x pertence a b, é equivalente a falar que ou ele não pertence a A, ou ele pertence a B. Esse ou é um inclusivo, né? Porque o ou exclusivo, eu acho que ele vai aparecer aqui só num exercício. O ou exclusivo, ele tem esse símbolo aqui. Então, x não pertence a A, ou x pertence a B, né? Essa 8, então, ficaria, existe pelo menos um x que x não pertence a A ou x pertence a B? Não, até aqui é o seguinte, até aqui a gente não chegou, a gente vai chegar nisso depois, no próximo passo. Aqui eu só fiz manipulação. Eu só fiz uma manipulação que é transformar. Ó, esse x, deixa eu puxar aqui para trás. Aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Não, contrapositivo não. Leis condicionais. Você está vendo que é essa lei condicional aqui, ó, que se P, então Q, implica em não P ou Q. Isso. Tá? Então, assim, ó, se você, quando você, deixa eu copiar essa. Deixa eu copiar essa parte e levar para lá, que aí já ajuda também. Aqui. Vou colar ela aqui. Vou colar ela pequenininha aqui, tá? Porque ela é só um lembretezinho. Vou pôr ela aqui, melhor. Porque a lei condicional é exatamente... Deixa eu recortar. Aí, se você gostar de capricho, ó, você arredonda os cantos, que não vai mudar nada, porque o fundo é igual, mas enfim. Esse aqui é a lei condicional. Quando você tem se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Ou seja, quando você tem... O que é o P aqui? É x pertence a A. Então, você vai falar não P, x não pertence a A. Ou o Q. Então, aqui, quer ver, ó. Ó, esse é como se fosse vou chamar aqui de P, e esse, eu vou fazer uma equivalência aqui, de Q. Então, quando você fala que ele é não P ou não P, é porque, o que é não P? É x não pertence a A. O que é Q? X pertence a B. Olha, vê se ficou claro agora, porque da forma que eu expliquei anteriormente, se você não lembrasse explicitamente dessa lei condicional, não dava para entender. E como que você prova essa lei condicional 9? Você faz a tabela verdade. Fez a tabela verdade? Provou, aceitou. Pessoal, agora a questão que me veio em mente foi o seguinte: o porquê que A implicar em B significa não A ou B?
Isso, boa, você até mudou para o A e B, que é melhor, né? É bom também. Pelo Por menos. que, por que briga? Isso. Pelo menos assim, no sentido da. Lembra que você falou da suficiente necessária? Não há, dá para entender porque que ele é suficiente, mas o não B, dá para entender porque seria necessário, mas a questão é o porquê que não A ou não B tem que é um sinônimo, é equivalente a uma implicação, dizer que se A, então B. Então, eu estou fazendo aqui, ó, a tabela verdade. Vamos dizer aqui, ó, essa aqui é tranquilo de fazer. Então, quando você tem o verdadeiro, só esse falso, tá? Só esse falso virando um verdadeiro, que é falso. Ou mentira, só o verdadeiro levando a um falso, que é falso. Todos esses falsos são verdadeiro. E o verdadeiro é verdadeiro. Vamos colocar um intermediário aqui. Então, se aqui é V, aqui é... Peraí. Se aqui é V, é F, F, V, V. Então, você vai fazer um OU. Esse OU, ele é inclusivo. Então, se tiver pelo menos um V, porque agora a gente vai olhar essa coluna com essa coluna aqui, tá? Então, aqui tá. Como já tem um verdadeiro aqui, é verdadeiro, falso, falso, então tem que ser falso, tem esse verdadeiro, tem aquele verdadeiro. Então, as tabelas verdadeiras estão iguais. Então, assim, você me perguntou assim, por que A implica em B é equivalente a você ter não A ou B? Porque tem a mesma tabela verdade. Agora, não sei se isso seria suficiente para... Não, isso aí, a gente tinha trabalhado isso aí. Mas a questão é que um exemplo, se eu for fazer uma demonstração, eu quero mostrar que a partir de um ponto eu chego em outro. Mas, por base de tabela verdade, eu digo que é não aquilo ou o que eu quero provar. Isso que, aparentemente, não faz muito sentido. Não, porque, sabe, que a tabela verdade, você consegue entender muito, assim, se a gente dá uma aprofundada aqui, ó, veja que você só tem um caso falso, que é quando a verdade leva a uma falsidade. Então, isso é falso, o restante é verdadeiro. Aqui, agora vamos analisar isso. Esse aqui é um ou inclusivo, só para enfatizar que tem que lembrar. Então, quando você está falando, nós estamos falando de um ou inclusivo, e você fala, por que que isso aqui é análogo, equivalente a isso? Porque se o A for falso, então você vai ter como verdadeiro o não A. E aí não depende do B. Se o B for verdadeiro, já é tudo verdadeiro, não importa. Aqui vai para esses dois casos aqui. Agora, se o não A é falso e o B é falso, aí tudo fica falso, que é só esse caso. Então, é só quando... Porque o ou inclusivo, ele só te dá o falso quando os dois são falsos. Porque o ou inclusivo é o quê? Pode ser os dois verdadeiros, pode ser só o primeiro verdadeiro, pode ser só o segundo verdadeiro. Ele só vai ser falso quando os dois forem falsos. É diferente do ou exclusivo. Mas aqui está vendo o ou. Não sei se melhorou, mas para mim, olhar a tabela verdade já é suficiente para entender que elas são equivalentes, né? E um exemplo que, por exemplo, uma prova por indução finita, você vai partir do pressuposto que aquilo é verdade e vai implicar em uma verdade universal, né?
se eu partir de um pressuposto ser verdadeiro, poder implicar de fazer uma aplicação geral. É isso que é difícil de entender do C, então, por base de tabela verdade. Isso faria sentido se eu usasse, por exemplo, fosse uma prova por absurdo. Mas no caso eu estaria mostrando não há para demonstrar que ele implica em não há. Eu acho que eu entendi. Você gostaria de ver uma demonstração desta equivalência por meio de símbolos, né? Uma demonstração que não fosse pela tabela verdade, né? Uma demonstração... Isso. A gente... Vamos ver se vai ter alguma demonstração nesse sentido. Quer ver? Vamos finalizar essa para ver se resolve. Porque, a gente partiu... Veja, a gente partiu de um subconjunto. A é subconjunto de B. E A subconjunto de B, basicamente, você tem a implicação. Se P, então o quê? Tá? Se P, então o quê? Que se P, então o quê? O fato é que o exercício pediu para incluir uma negação. Então, quando incluiu negação, vamos supor, aí até a Galpiné estava perguntando, dizendo, então veja, desse passo 6 para o 8, eu usei o 9, essa forma do 9. Foi só negar e colocar um ou e manter aqui. Tá? É este resultado aqui. Né, cuja tabela verdade eu acabei de refazer. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer uma distributiva nesse não. Então, esse não vai vir atuar aqui, vai atuar aqui, vai atuar aqui. Do 8 para o 10, que é a lei de Morgan, tá? Eu estou falando de distributiva que eu acho mais fácil da gente de lembrar. Às vezes fala a lei de Morgan e tal. Esse existe, manteve, só copiei, sumi com o não aqui, porque o não entrou, o não pertence vira pertence, o ou vira e o pertence vira não pertence. Então, vamos supor que você entendeu, então do 8 para o 10, só fez a distributiva, virou isso. Então, entendeu o 10? Vamos esquecer do passado aqui. Entendi para o 10, agora do 10 para frente. Agora... Lembra que a gente negou o contido? Então, o símbolo utilizado aqui é você fazer uma barra, tá? Então, A não é subconjunto de B, é isso que significa. Então, aqui significa que A não é subconjunto de B. Daí, esse existe com manteve, abre parênteses. Aqui já é o estado final, isso. Do 10 para o 12, eu só coloquei o que a gente fez, que foi negar. Basicamente é isso, né? Eu acho que vocês entenderam. É dizer que não há contido em B, a notação disso, isso aqui é uma anotação, então eu posso até colocar como definição. É você escrever assim, tá? Porque aqui o lado direito não mudou, eu só peguei daqui e coloquei aqui. Então, aqui está um pouco de discussão. Dizer que A não é subconjunto de B, que é o que está dizendo aqui, é o mesmo que dizer. Agora ele vai ler o lado direito da 12. Dizer que existe pelo menos um elemento de A que não está em B. Esse que é um E, né? Assim, aqui é que, porque no português está dizendo que é como se fosse E que não está. Tem um Ezinho... escondido aqui, E que não está. Então, esse E que não está, esse E, é esse E aqui. Então, no caso, A ele deixa de ser um subconjunto para ele talvez se transformar em interseção a B, né? Aí não está explícito se todos os conjuntos de A não pertencem a B, ou se ele deixa de ser um subconjunto para estar apenas tendo uma interseção, né? Onde alguns conjuntos fazem interseção e outros não fazem. Exatamente. Então, ao invés de subconjunto, ele se transformou em um conjunto próprio que pode fazer interseção com B. Né?
perfeito. Eu vou refalar o que você falou. Muito bem colocado. Elementos, né? Os elementos de A. Então, o A era subconjunto de B. Então, vamos até... Não, vou passar para... Vou desenhar aqui embaixo mesmo. Olha só, então, que situação que a gente tinha. Eu vou colocar aqui uma situação. Aqui, o A, subconjunto de B. Quando você negou, né? Então, nós vamos fazer aqui a negação. Então, o A não é mais subconjunto de B. Quais são as situações que a gente pode ter? A gente pode ter... Eu acho que é bom ver. São várias, mas talvez... A gente pode ter essa situação. A gente pode ter essa situação. A gente pode ter essa situação. Bom, não sei se tem mais alguma, né? Eu acho que não. E sempre são 4 combinações. Ou você tem isso, ou fora, ou um dentro do outro, ou outro dentro do um. Então, aqui já está 4. 1, 2, 3, 4. Quando a gente negou isso aqui, a gente está dizendo, esquece, joga fora esse, são só essas 3 agora. Então, a Galbiné falou muito bem. Você pode ter, quer ver, se for esse aqui... Ó, se for esse aqui, eles são disjuntos. Então, é porque assim, deixa eu te falar. Eu acho que ela... aqui, ó, você pode fazer interseção, você só usou um termo que não... não, mas você usou o termo certo, você falou não tem interseção. Mas pode ter interseção. Aqui, a interseção é nula, é o conjunto vazio. Aqui, a interseção não é nula, não é o conjunto vazio. E aqui, se você quiser pensar em interseção também, a interseção... Qual que é a interseção de A com B nesse caso? B. Ó, porque aqui é o B que está contido em A. Isso, vai dar o próprio B. Então, beleza. Aí não sei se o Marcos queria falar ou mais alguém. Não, é o Pedro. Não, eu digo assim, depois que a Galbiné falou, o Marcos tinha perto o microfone. Mas vocês entenderam essa parte, então? Isso que a Galbiné falou, eu desenhei em diagrama, tá? O que ela falou, eu captei aqui e desenhei os diagramas do que ela falou, tá? Já numa forma precisa, levando em conta todas as combinações possíveis. São essas 3 aqui. Podem perguntar. Se não perguntar, eu vou... Agora vou... Ah, tá. Voltando em 3. Pedro. Oi, tá me ouvindo? Pô, estamos sim. Agora não é mais o carro da macaxeira, não. Agora é na avenida. Uhum. Ali nas opções que você falou que eram todas, esse símbolo aí eu esqueci. Ainda não me habituei totalmente, mas ele é o subconjunto próprio ou é só subconjunto? Pois é. É porque eu vou pôr lá embaixo. É o seguinte, eu percebi que na álgebra, o livro de álgebra que vocês estão usando, na outra disciplina, ela usa a notação que eu não uso, entendeu? Então, quer ver? Eu vou colocar aqui só para relembrar. Ela é bem intuitiva, então eu gosto dessa que eu estou usando, ó. Ah, não, esse aqui não faz sentido escrever. O que faz sentido escrever é esse. Não, não, se tem que... Não, tanto faz, né? Se tivesse essa barrinha de baixo ou não tivesse. Deixa só o... tanto faz. Pro não, tanto faz se fosse assim ou assado. Porque não está contido. Se não está contido, não vai ser igual, né? Então, enfim. Mas vamos focar no contido, porque é para não fugir muito da pergunta. Ó, o seu símbolo C, que você está acostumado... Professor, o que não faz sentido, acho que é esse segundo, o que o senhor fez, nós acabamos de fazer.
o contido com a barra, porque esse contido com a barra, você falou que ele pode ser ele próprio, ou seja, A está contido nele próprio. Agora, se eu disser que não, cortar isso daí, eu vou dizer que A, ele não está contido nele próprio, ou seja, existe pelo menos um elemento de A que não está contido em A. Não, porque, veja bem, não é nele próprio. Eu não disse quem são os conjuntos ainda, tá? Deixa eu só dizer uma coisa. A notação é assim, ó. Aqui é subconjunto. Aqui é subconjunto próprio. Agora, é o seguinte. Agora, deixa eu pegar a anotação do Pedro, do livro, né, que o Pedro está usando. Só me fala como que é, para eu... porque eu não lembro, como eu não uso, né? Como que me fala se é isso mesmo, lá no livro que você está usando, o próprio... É assim? Alguma coisa assim? Que você usa lá? Não, eu não tenho certeza, mas eu acho que o subconjunto próprio é esse que é como subconjunto, com um tracinho embaixo. Não, aí eu acho que não é não, porque fica muito confuso. O tracinho embaixo, normalmente, só se for assim, quer ver? Porque eu acho que eu vi numa nota que você... Ou é assim como eu escrevi, ou é desse jeito assim, quer ver? Ou assim. Você está vendo como eu acho menos intuitivo, tá vendo? Por que eu não uso esse da direita? Porque eu acho eu só caçando aqui. Tá, não, tranquilo. Também a forma... eu acho que a sua pergunta é mais focada como que nós usamos aqui na disciplina. Nós usamos essa notação que está à esquerda. Tá? O que eu queria comparar com a outra notação é só para a gente, assim, curiosidade para você. É só para você fazer a conversão, entendeu? Como você às vezes está acostumado com essa, você vai falar, tá, sempre que ele puser um igualzinho, é aquele C que eu uso. Sempre que ele puser um C, é aquele C com traço. Ou o traço está aqui, ou aqui. Eu tô achando... Então, pois é, o duro é que eu acho que é mais para esse aqui. Mas eu não tenho certeza, porque eu não uso. Por quê? Porque eu acho muito intuitivo essa aqui, entendeu? Não tem que nem... Por que eu acho intuitivo? Deixa eu falar aqui, ó. Não tem o sinal de menor igual e o sinal de menor? É muito mais próximo do sinal de menor igual e menor do que você pôr um C que já está incluindo o igual lá. Eu acho assim, se você quer dizer que pode ser igual, coloca um tracinho, assim como você coloca no menor igual. Porque essa notação eu não acho intuitiva. Eu acho que o pessoal matemático está migrando para essa notação, tá? Tanto que se você puser no LaTeX subset equal, que é subset equal, mas você escreve subset EQ, ele já põe isso aqui direto, tá? Se você quiser o próprio, aí você tem que... Eu não sei, eu não lembro do comando desse aqui. Mas esse aqui, você põe subset equal, eu acho que é só subset. Esse aqui é só subset, que é o querendo dizer próprio, e subset equal, que é querendo dizer contido igual. Mas isso não é tão importante. Quer dizer... Não, porque a minha dúvida não era bem essa da confusão, era só para saber se ele fosse... A anotação é que eu não lembro mesmo. Tá. Do subconjunto próprio. Aí, naquele caso, se ele significasse subconjunto próprio, então lá no diagrama tinha que ter o A igual a B, né? Ah, tá bom. Tá. Bem observado isso aí, ó. Você ganhou um ponto aí, ó. Aliás, a Calbiné ganhou 2 pontos. Eu quero um roxo e um laranja. É pra já. Nossa, você escolheu muito bem, viu, Gabriné? Eu amo essa combinação. E o seu, Pedro? Dourado? Dourado. Dourado não tem, vai laranja aqui, ó. Pode ser rosa. Pode. A rosa é mais bonita. Pronto. Promessa é dívida. Top.
Nossa, então, você falou um negócio legal, isso, esse é muito intuitivo, ó, isso aqui é contido igual. Então, se é contido igual, então a gente tem que descartar, na verdade eu tenho que acrescentar uma coisa, que eu esqueci de acrescentar aqui, uma outra opção, no lado esquerdo. Está muito bem observado. Que o lado esquerdo, ele pode estar significando, pode estar essa opção aqui, ó, A igual a B. Então, são 5, né, na verdade, são 5, esse. Só que como você negou, esse está falando que pode ser assim ou assim, e você negou, então sobra só esses 3 aqui. É isso mesmo, muito boa. Então é só subconjunto esse que eu tracei embaixo, né? Era só para decorar mesmo. Isso. Para decorar. Aqui é subconjunto sem o traço subconjunto próprio. Isso. Mas é muito... A barrinha de igual. Lembra do menor igual e menor, entendeu? Quando não tem a barrinha é porque não tem o igual. Para decorar, para memorizar. Agora, a gente acabou esse exemplo. Vamos para esse outro exemplo. Todo mundo tem um parente que não gosta. Então, agora, nossas proposições... Por isso que lá aquele exemplo anterior, que eu pus P de XY, porque agora você está com 2 variáveis. A sua proposição tem que ter 2 variáveis. R... O que é R? Ah, tá. É porque aqui eu estou começando a migrar para o inglês. Então, antes eu estava traduzindo até as proposições, né? Parente eu poria P. Mas aqui é do inglês. Então, é relative. Só por curiosidade, né, quem quiser saber, aqui é relative, R de relative, e é o L de like. Então, relative é parente, tá? Em inglês. Então, X é parente de Y. X gosta de Y. X, aqui é simétrico, X é parente de Y, Y é parente de X, e não tem como um ser parente e o outro não ser, né, na vida real. Mas aqui, não. Aqui é o primeiro gosta do segundo, tá? O X, a primeira variável, gosta da segunda. O X gosta de Y. O 14, que é todo mundo tem um parente que não gosta. Eu acho esse exercício de traduzir frase para símbolo, eu não achei fácil a primeira vez que eu estudei isso aqui, tá? Então, se você estiver sentindo dificuldade, você não está só usando aqui uma... Como é que chama aquele negócio que os historiadores não gostam? Não é assincronia, não, compara um tempo com o passado. Puxa, o negócio... Anacrônico. Isso, anacronismo. Valeu, Pedro, você salvou a piada, porque se você não lembra na hora... Se ferro foi não forçado, eu meio que percebo. Adoro essa risada. Foi não, professor. Eu sei, tô brincando. Deixa eu... Às vezes eu me concentro tanto na piada que eu esqueço o que eu estava falando. Que eu senti dificuldade de passar, eu senti, entendeu? Então, vamos ver, rever, perguntar. Todo mundo vira para todos os X, né? Todo mundo é isso, para todos os X. Tem um parente, interpretação, entendeu? Existe pelo menos um Y. Então, todo mundo, para todos os X, existe pelo menos uma pessoa que tem que acontecer 2 coisas. Porque na nossa cabeça, já está na nossa cabeça que ele é parente. Então, você fala, só escreve isso aqui, né? Não, mas na nossa cabeça, é só na nossa cabeça que já está. Porque está escrito aqui, você tem que pôr parente e não gosta. O que é parente? R de XY, tem que ter essas 2 condições. O R de XY e não X gosta de Y. Ou seja, X não gosta de Y. X não gosta de Y. Agora, o exercício pediu, então veja se você entendeu a transcrição, 14 para o 17. Qualquer coisa, pergunta. Agora, o exemplo pediu para negar o 17. Negar o 17, você vai adicionar esse não aqui, só isso. Então, você vai copiar tudo que você já tinha para cá e adicionar o não, só isso.
Então, vamos supor, entendi o 17, entendi o 18, porque o exercício pedia para colocar um não. Agora, você faz a lei de negação de quantificadores. Primeiro passo. Passa esse para cá, muda, o para todos vira um existe. Passa esse para cá, vira um para todos. O restante você está só copiando, tá? Copiando a linha de baixo. Ele passou 2, mudou os 2, né? Começava com para todos e depois tinha um existe, agora é um existe e depois um para todos. Agora a gente vai fazer a lei de Morgan, que a gente está chamando aqui de distributiva. E o não entrou aqui, mudou o E para o ou, e não virou sim. Ficou desse jeitinho aqui. Entendeu? 23. Agora é uma sacada. Quem que pode explicar do 23 para o 25? O C, então, ele é equivalente ao não R ou L. Né? Isso, perfeitamente, por causa da lei chamada lei condicional. Perfeito, exatamente. Então, só que agora, o legal é que o raciocínio foi inverso, né? Lá a gente tinha uma condicional e virou um ou, né? Aqui a gente tem uma negação. Por exemplo, vamos supor aqui, só uma coisa, um paralelo aqui. Se você tivesse A ou B, como é que você transformaria isso numa condicional? O que você colocaria aqui e aqui? Vamos chamar alguém aqui. Chamar alguém aqui. Camila, Juliana, Gabriele. Ou... Sim, professor. Então, o que a gente coloca... Como é que o A ou B vira um condicional? Lembra que, eu vou dar uma ajuda aqui. Lembra que o se P, então, que vira um não P ou que? Então, como é que vai vir? Então, como é que vai ser? Você vai pegar o que, ele vai ficar idêntico aqui. Esse aqui só vai entrar um não. Então, o B vai ficar idêntico e aqui vai entrar um não. Então, o B... Então, vai ficar, se não A, então B. Mas aqui, eu só tive essa ideia de fazer isso aqui, uma curiosidade. Eu imaginei que teria que ter o não A, o não A ou B, para que existisse um condicional. E não que A ou B seria equivalente a não A se B. Então, porque, não, exatamente, porque não importa se é A ou se é não A. Por exemplo, quando a gente tem um não P ou Q, o não P vira P. Por isso que ficou se P, então Q. Mas o problema é que se você tem só afirmar um A aqui, você vai negar ele quando você passar. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer assim, do ou para o C, então, mantém a segunda, nega a primeira. Do ou para o C, então, mantém a segunda e nega a primeira. Essa é a regra, entendeu? Não, até aí estava tudo bem. Tinha feito
aí que a cabeça da gente joga na hora. A questão, acho que pensei que na galpineia. Tava tentando colocar tudo em símbolo aqui. Como eu vou ficar? Eu vou colocar não A ou B, E, B, sei lá, eu tava tentando manipular aqui os símbolos também. A resposta era bem direta, era bem, nega o primeiro, mantém o segundo. Assim, tava aparentemente simples, tava que nem aquela pergunta, qual é a cor da caixa preta do avião? Na hora. Tava bem na cara, e só que eu quis fazer, nós estamos... Cadê? Eu quis dizer o seguinte, que o raciocínio aqui foi inverso. Lá a gente do C então passou para o O, que é diretão. Aqui a gente fez o inverso. Tem o não ou L, vai passar para o C então, também é só tirar esse não aqui. Mas eu quis dar um exemplo, se você tivesse um ou sem esse não, entendeu? Que você também consegue passar. Mas aí você coloca um não aqui, como eu fiz lá, né? Então, por exemplo, aqui, ó, então daqui para cá manteve esses quantificadores, e aqui só virou C então. Agora eu quero que vocês me falem o português do 25. Me fala o 25 em português. Ó, quem quiser lembrar, aqui é parente. Aqui é gosta. Lembrando só que o gosta é do X para o Y. Fala em português isso aí para mim, então. Tô tentando traduzir aqui na minha cabeça. Peraí. Não, mas pode traduzir, se quiser também falar em voz alta, é um brainstorming, assim, que não precisa ter medo de errar. Errar é bom. Começa com tem um parente de todo mundo? Como é que é? Tem um parente de todo mundo? Não. Assim, tá morno, entendeu? Tá indo na direção. Exige pelo menos um X para todos os parentes. Pera. Tá indo, tá melhorando. Que gostam de XY, não sei. Mas não vai nessa linha para todos os parentes, porque não tem essa informação aqui. Aqui, assim, existe uma pessoa, tal que. Pode pôr um tal que ajuda a fazer uma pausa. Existe uma pessoa, tal que. Para todas as pessoas, se essa pessoa X for parente de Y, então X gosta de Y. Agora, mas eu acabei falando, né? Mas eu ia parar aqui só na minha dica, acabei indo para... Mas você foi muito bem, porque você só estava falando assim, existe uma pessoa, tá aqui para todos os parentes. Porque você quis depois informação a mais, entendeu? Existe uma pessoa, tá aqui para todas as pessoas, é só estar falando essa informação, para todas as pessoas. Aí, a questão se é parente ou não, vai vir depois aqui. Se essa pessoa é parente da outra, vamos chamar essa e outra do XY, então, tal. Por que aqui deu que gosta se a afirmação lá era não gosta? Porque ao adicionar a lei condicional, o negativo passa a ser positivo? Não, essa é só uma pergunta pegadinha. Porque, na verdade, é porque o exercício pediu para negar isso. Então, todo mundo tem um parente que não gosta. Se você negar isso, vai ficar... Sim, ó, todo mundo tem um parente que não gosta. Negou isso aqui, ficou o 27, que é o português do 25, que significa... Esquece essa parte aqui, ó.
Negar o 28 significa, existe alguém que gosta de todos os seus parentes. Existe alguém que gosta de todos os seus parentes. Entendeu? Sim, antes falava que existia alguém que não gostava dos parentes, né? Tinha um parente que não gostava, no caso. Isso. Que todo mundo falava que todo mundo tem um parente que não gosta. Antes falava isso aqui, ó. Todo mundo tem um parente que não gosta. Se você negar isso aqui, você fala, não, não é verdade isso. Porque eu conheço a Galbineia que gosta de todos os seus parentes. Aí eu falo que é mentira. Então, tá vendo? Vai ver que existe, vai ver que o mais verdade é esse 28 aqui. Não o 27. Mas, eu acho que vocês entenderam bem. Mas podem perguntar. Aqui acabou essa parte. Ó, nós finalizamos, então. Equivalências com quantificadores.